A cruz suástica ameaça todos os emblemas da civilização. Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! Quem tem o G que representa a glória, quem tem o V que ficará na história, com seu sorriso que nos dá prazer. Vitória! Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o RACH contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Guardi. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro. O governo do Brasil protestou perante o RACH contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio. O governo do Brasil protestou perante o RACH contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o RACH contra. Um submarino alemão torpedeou e... Esse é um acervo da maior importância, né? Ele é conhecido como acervo dos súditos do eixo, refere-se, portanto, à Segunda Guerra Mundial, no momento em que o Brasil estava em guerra ou participando com os aliados contra o eixo, entenda-se por eixo aí Alemanha e Japão e Itália, né? Então, na verdade, o Brasil participando da guerra, houve a decisão do governo brasileiro, né, de fazer uma apreensão dos acervos que estavam em bancos de origem ou dos estados, no caso da Alemanha, do Japão e da Itália. Esse acervo foi apreendido, né, foi levado em depósito legal para o Banco do Brasil, para um Banco da União, portanto. Esse acervo permaneceu no Banco do Brasil por aproximadamente 70 anos, até que recentemente, em virtude de novos dispositivos legais, foi possível que o Banco do Brasil transferisse esse acervo para museus brasileiros vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus. São dois museus, praticamente, o Museu da República e o Museu Histórico Nacional, que receberam esse acervo. Bom, na verdade, o interesse do Banco do Brasil era justamente encerrar esse processo. Eles tinham a guarda desse material desde a década de 40, não é? E por alguma razão eles eram obrigados a guardar isso até o processo se encerrar. Chegando o fim daquele prazo regimental, eles podiam dar um outro destino ao acervo. Houve uma tentativa de devolução, conseguiram encontrar várias pessoas, mas tantos anos depois eles ainda tinham acervo lá. E eles estavam querendo destinar essas peças para museus históricos, no caso. Então nós fomos convidados para ir até lá para ver algumas dessas peças. Não vou mentir para você, a gente olhou uma mala com tudo revirado, a gente ficou meio assim. Mas quando começamos a tirar da mala e vimos a qualidade dos objetos, a gente achou que seria interessante, não em função assim de serem objetos diferentes, objetos artísticos, mas em função da sua história. A gente viu que a maioria é prata alemã, né? A gente ainda não identificou o período ainda, né?
nem as marcas, a gente ainda está nesse levantamento, mas é um material de muito boa qualidade, né? Provavelmente essa família, né, essas pessoas eram pessoas que tinham um nível aquisitivo muito bom, né, para ter esse tipo de acervo em casa, né, que são bandejas, castiçais, aparelho de chá, né, tudo em prata. Então realmente é um material de excelente qualidade. Como esses objetos estavam fechados numa mala, havia uma oxidação normal da prata, mas não uma oxidação violenta, digamos assim. Porque como não entrava quase oxigênio, eles estavam dentro da mala e dentro de um cofre. Estava oxidado, mas não foi muito difícil a remoção dessa oxidação, sim. Não. E não houve restauração, houve apenas a higienização do objeto. Uma higienização mecânica, não houve a utilização de nenhum produto químico, foi basicamente mecânica com o auxílio da borracha. A gente tinha um grande envelope com vários envelopinhos que eram essas moedas. São 17 moedas que eram de uma outra família. É o que a gente viu aqui, que a gente tem moedas do século XIX, né, feitas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. A gente tem moedas de Dona Maria, temos até Dom João VI aqui também. Temos libras esterlinas da época da Rainha Vitória ainda. A gente tinha também a coleção dos álbuns de selos, que eram um terceiro lote, uma outra pessoa. Tínhamos também um lotezinho menor, que eram algumas joias, acho que alguns anéis de uma outra família, e foram apreendidas porque eles eram súditos do eixo, né? Tiveram seus bens apreendidos sem um critério definido. Esses objetos naturalmente têm o charme do seu valor, quer dizer, as moedas são de ouro, então é uma matéria muito nobre e mantém muito a integridade das peças. E naturalmente tem sugere assim, um valor material, não é? Que é atrativo. Além disso, tem toda a iconografia de cada época, então isso também dá um sabor especial às peças. Mas você saber que elas fazem parte de uma história da repressão no Brasil, não é? Um capítulo da violência do Estado no Brasil, por uma situação política específica, não é? Envolve todo esse ouro, toda essa iconografia numa história singular. Outra coisa que a mim interessa especialmente nesse acervo é o fato de que esses conjuntos nossos são de famílias judias, mas elas foram caracterizadas como súditos do eixo. São famílias que, por algum motivo, saíram de uma repressão nazista, não é? E chegaram no Brasil e sofreram, não é, a repressão por uma certa identidade alemã que, por associação automática, levava eles a serem associados ao nazismo. Porque essa questão, na verdade, da Segunda Guerra, ela foi uma coisa que causou uma questão, inclusive na própria ocupação da cidade do Rio. Né? Se você pensar assim, que os pedalinhos da Lagoa, eles foram postos pelo Herbert Korpos, que era um cara da Letônia, né? E ele era da SS. E ele, na verdade, ele consegue vir para o Brasil, é abraçado pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, e ele, na verdade, implementa um restaurante flutuante na Lagoa, os pedalinhos da Lagoa, que todo mundo hoje acha bonitinho, né, e tal, mas foi um nazista que implementou isso no Rio de Janeiro. E depois ele é morto pelo Serviço Secreto Israelense em 1961, no Uruguai, em Montevidéu. Então, na verdade, a gente vai conseguir, na verdade, esse acervo chamado assim, histórico que está aqui, a gente conseguir juntar com um acervo operacional do que aconteceu na cidade, que eu acho que torna o trabalho do museu mais instigante e mais revelador para a própria sociedade brasileira. Assim que alcançarmos mais informações, a nossa meta é expor esse acervo, dar a conhecer, né, dizer, temos esse material.